Meus irmãos, nós temos também a Maiara, que é líder dos nossos as jovens, né, Maiara? Do louvor. Vamos estar orando por ela também. Estenda uma das suas mãos em direção ao Alessandro. Pai querido, nós te louvamos pela vida do teu ministro e que ele, pela tua palavra e pelo teu Espírito, ministre aos nossos corações, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os irmãos crentes lá de Altamira, aqueles indígenas que têm se convertido, as igrejas ali estabelecidas, ó Pai, conduzidas pelos nossos irmãos e também pelos indígenas, que em nome de Jesus Cristo, esse avivamento que foi comentado na escola dominical, que esse avivamento, Pai, continue para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Boa noite, amados irmãos. Então, eu queria apresentar nossos entes queridos que estão aqui, né? Começar pela minha esposa Joyce, ficar em pé. Ela já falou na escola dominical, já deu aquela risada. A Pietra, a Melina, nossas filhas. A Sônia, a mãe da Joyce, minha sogra. Isso, a tia Creuza está ali também, o Fábio, o tio Oscar também estão ali, tio Tesa e tia Neide estão ali também, a Joyce é aqui de Rancharia, né? Ela é aqui de Rancharia, ela foi numa loja e uma moça da loja virou, você não é daqui não, né? Ela falou, eu sou daqui sim, muitos anos longe daqui, né? Pode sentar, é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, e poder rever os irmãos, sempre a atitude de gratidão pelo que a igreja tão carinhosa tem feito por nós. Nós vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor em Atos capítulo 17, dos versículos 16 até o verso 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 16 ao versículo 34. Atos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo fez na vida desses irmãos, na vida da igreja primitiva, e tem feito até hoje em nossas vidas com muito poder que vem do Senhor. Eu vou ler e peço para os irmãos acompanharem. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Verso 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana,
para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos, irmãos. Senhor Deus, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Há um livro secular que conta uma história de um pesquisador que foi em uma aldeia. Chegando lá, um nativo que morava naquele lugar, ele viu o relógio do rapaz da cidade e achou bonito e quis trocar com um arco e flecha. Aí ele relutou assim: poxa, meu relógio, né? Marca cronômetro, não sei o quê, batimento cardíaco. Trocar, tudo bem, vou trocar, né? Ele está querendo, e trocou. E, para surpresa dele, no dia seguinte, lá na aldeia, aonde estava o relógio dele? Estava no alto de uma árvore, cheio de penas em volta. Ele olhou: meu relógio, onde foi parar? Tão bom meu relógio. Ficou assim, né? Pensativo. Passou o tempo, ele voltou para a cidade. Lá na cidade encontrou com esse rapaz que fez a troca com ele. Você aqui na cidade, vamos lá em casa almoçar comigo. Aí ele foi, o rapaz da aldeia foi na cidade. Quando o rapaz entrou na casa dele, onde que estava o arco e flecha dele? Pendurado na parede. E o rapaz: meu arco e flecha, que eu tanto matei bicho, tanto cacei e comi bicho. Cosmovisão, visão de mundo. As pessoas têm visão de mundo diferente, e nós vamos ver um pouco sobre isso essa noite, sobre essa cosmovisão do apóstolo Paulo, a cosmovisão missionária. Ele que está relatado aqui nesse livro de Atos, escrito por Lucas, né? Companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Essa história do Atos do Espírito Santo, da igreja primitiva, narrada aqui com tantas histórias maravilhosas, verdadeiras, claro, sobre o Evangelho do Senhor sendo propagado entre as nações da época, até o mundo conhecido até então. Relata o ministério de Jesus continuado pela igreja. Nós somos o Atos 29, vamos dizer assim. Um dia um pregador falou: vamos abrir em Atos 29, o pessoal está procurando, não tem. Vai até 28, Atos 29 somos nós. A continuação da história da igreja, dessa comissão. O que é comissão? É um grupo de pessoas com uma função específica. E qual a função específica? Fazer discípulos. O versículo de Mateus 28 fala: ide, fazer discípulos, mas a ênfase está em fazer discípulos. E aqui eu lembro de um professor lá no Instituto Bíblico, Eduardo Lene, o reverendo Salvador, ele estava dando aula para a gente, e ele falava assim: quem planta café sabe tudo sobre café, quem planta milho sabe tudo sobre milho. E foi falando, né? Quem cuida de gado sabe tudo sobre gado. E virou para os alunos, para nós alunos, e falou assim: a nossa roça é a Bíblia. E é isso que nós devemos entender. Da palavra de Deus em primeiro lugar. Podemos ter uma profissão. Eu sou, por exemplo, professor, mas primeiro eu sou missionário. Missionário e professor. O missionário nunca sai da gente. Como o irmão falou aqui no louvor, todos somos missionários.
chamados a Deus para essa comissão, missão de pregar a palavra, lá de 1 Pedro 2,9, quando diz que nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, de alcançar os perdidos. E Atos 17:2 fala de Paulo lá em Tessalônica, pregando a palavra, sendo perseguido. Aí a igreja teve que dar um jeito dele sair dali para ele não morrer. Ele foi para Bereia, 80 quilômetros de distância, lá em Bereia, pregou a palavra de Deus e foi perseguido também. E assim ele chega no contexto da nossa história aqui em Atenas, berço da civilização ocidental, desde o capítulo 5 a.C. E foi ali que Deus permitiu que Paulo estivesse, mas ele pediu logo para Silas e Timóteo vir também fazer companhia. Enquanto ele esperava Silas e Timóteo, seus amigos evangelistas, o que aconteceu? Ele ficou ali em Atenas. O que ele fez ali? Será que ele fez um turismo ali, tirou uma selfie? Não, né? Ele foi pregar a palavra de Deus, como diz aqui, relata a própria palavra do Senhor, mas ele, antes de pregar, ele analisou, ficou olhando como que aquele povo vivia a arte, a filosofia, a própria religião, a ciência, e nós vamos pensar sobre a cosmovisão missionária do apóstolo Paulo, a atitude de Paulo mediante a sua visão. Vamos pensar sobre isso essa noite. E foi preciso que o servo do Senhor olhasse com olhar de estranhamento. O que é o olhar de estranhamento? Não aquele olhar acostumado, né? Mas tentando problematizar a situação, tipo como estivesse orando. Com certeza ele orou, né? Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui, que eu faça nesse lugar? Como que o Senhor quer me usar neste lugar? E essa é uma oração que nós devemos fazer onde Deus nos colocar. A terra onde nós estivemos pisando é terra santa. Aqui no Brasil, onde nós estamos pisando é terra santa. Lá na aldeia, ou no Oriente Médio, como a gente costuma falar que é terra santa, ou na China, no Japão, em qualquer lugar onde Deus nos colocou, ali é para a gente pregar a palavra de Deus. O que Paulo fez ali em Atenas? Em primeiro lugar, ele viu a idolatria e não se conformou. Está aqui no versículo 16, quando diz que o espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Talvez outros passariam por ali e achariam tudo bonito, mas ele não. Ele ficou revoltado, como é comum dizer em Corinto, por exemplo, que o verbo corintianizar era sinônimo de vida devassa. Em Corinto, lá em Atenas, era comum dizer que havia mais deuses do que gente, de pessoas, de tanta idolatria. Um comentarista chega a dizer que eles eram grosseiramente idólatras, e os apóstolos viviam nesse contexto, não diferente de hoje. E ele se revoltou no espírito. O David Bosch chega a dizer que ele tem a idolatria como algo repreensível, fabricado por mentes pervertidas. Mas o homem de Deus, ele resistiu à tentação de talvez ser ríspido com aquele povo ali, e meter o dedo no nariz deles, alguma coisa assim, em face da revolta, porque a revolta ali é como se fosse assim, ele tivesse irado mesmo, bem irado, mas ele conseguiu ter domínio próprio ali. John Stott diz que ele chega a se queimar de indignação. Imagina, e quantas vezes nós estamos por aí, e nós conseguimos, com a cosmovisão cristã que Deus nos deu, ver coisas que Deus não se agrada, e às vezes a gente não se revolta tanto. É preciso se revoltar por dentro, sim, porque Deus não criou o ser humano para viver dessa forma, desse jeito que eles têm vivido aí fora. Então, talvez a revolta de Paulo possa ser a mesma que Davi antes de enfrentar Golias, ou do próprio Elias ali diante dos profetas de Baal ali. Então, talvez do próprio Senhor Jesus, diante dos fariseus ou dos primeiros cristãos, reformadores, os avivalistas do século XIX, homens e mulheres de Deus que se revoltaram, tiveram domínio próprio e pregaram a palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, e coisas aconteceram com todo esse trabalho, coisas aconteceram. Será que temos tido essa reação diante do que temos visto por aí?
E Paulo tinha paciência porque ele sabia que ele mesmo, e nós devemos ter também, paciência porque nós também somos pecadores. E também nós tivemos situação pior do que hoje, quando não tínhamos o Senhor Jesus, e pessoas chegaram até nós com paciência, sentiram a nossa tristeza, a nossa angústia, o vazio na alma, e chegaram com todo o amor até nós e pregaram o Evangelho para a gente. Hoje nós estamos aqui. A Joyce, uma vez na aldeia, uma menina pegou uma coisinha dela e já ia saindo, uma criança. Aí as outras crianças não passa nada batido, né? As crianças viraram, ah lá, Joyce, está levando sua coisa. Aí a Joyce conversou com a menina com todo carinho, explicou para ela na palavra de Deus, né? Que era feio levar as coisas assim, né? Uma coisinha de nada assim. E a Joyce falou do amor de Deus para ela. Só que no meio da conversa, a minha esposa falou uma coisa que caiu como uma bomba assim no coração daquela criança. Uma coisa que para nós é simples, mas para ela não sabia, foi novidade para ela. A Joyce falou assim, você sabia que Deus vê no escuro? Mas ela ficou assustada quando ela descobriu que Deus vê no escuro, ela não sabia disso. E com muito carinho, depois de orar por ela, a Joyce deu para ela aquela coisinha, ela levou, né, para a casa dela. Paciência, oração, amor e paixão pelas almas, apesar da revolta pelo pecado. Por isso, no verso 17, Paulo foi e pregou. Ele não ficou só no âmbito da revolta, da crítica. Olha esse povo, como é que vive aí fora. Ah, que povo, o mundo está perdido. Ah, eles vão para o inferno. Ele não ficou no âmbito da revolta. Ele foi e pregou para que algo acontecesse naquele contexto em que ele vivia. E o Senhor nos chamou a isso também, a fazer isso também. E nós temos todo o nosso conhecimento, né? Paulo também tinha todo um conhecimento até secular, algo que naquele contexto os gregos não tinham conhecimento de Deus, né? Paulo tinha, os gregos não tinham. E o que adianta a gente ter todo esse conhecimento, até mesmo discernimento, se isso não provocar em nós essa revolta por dentro, essa paixão pelas almas e irmos à ação de pregar o Evangelho. E ele passou a dissertar aqui nas sinagogas, nas praças, pregando todos os dias, olha o detalhe, todos os dias que ele ficou ali, esperando os amigos dele, proclamando o Evangelho aos gentios, e para isso ele foi chamado. E nós podemos também, quando no versículo 18 diz que ele parece pregador de estranhos deuses, um tagarela, às vezes a gente também pode não ser compreendido pregando a palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas podem nem entender muito bem, de alguma forma que a gente falar, mas isso não impede a gente pregar, porque nós pregamos a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, ela vai até o ouvido das pessoas. É até ali que nós conseguimos chegar, iluminados pelo Espírito Santo. Pregamos. E o Evangelho que sai da nossa boca chega até aqui. Daqui para dentro, até o coração, é com o Espírito Santo. É um mistério. Como uma plantinha, uma semente que é jogada na terra, e ela brota e sai procurando luz, até romper a terra, encontrar a luz e continuar crescendo. É um mistério. E Paulo, de perseguido em Tessalônica, perseguido em Bereia, ele chega, olha só, em Atenas, e de Atenas ali, chamado Tagarela, ele chega ao Areópago, no olho do furacão, na colina de Marte, para falar para os doutores ali, os entendidos, os filósofos, né, os epicureus, estoicos. Que privilégio que Deus deu para ele. Por quê? O espírito dele se revoltou, e ele não ficou só no âmbito da revolta, parado. Ele foi à ação, ele foi pregar. E a gente sabe por experiência, irmãos, quando a gente põe a mão no arado, pregando o Evangelho, tentando alcançar pessoas, porque Deus nos chamou apenas para pregar, pessoas converterem e vir para a igreja. Isso é importantíssimo, fundamental, mas nos chamou para fazer discípulo, que é algo que vai um pouco mais além. Há um poeta, se eu não me engano, Guimarães Rosa, que diz que amigo é aquele que você pode conversar desarmado. Jesus, quando andava com aqueles 12 conversavam desarmado com Jesus, que o mestre estava ali fazendo discípulo, principalmente nas últimas horas de Jesus. Jesus deixou o povo de lado e caminhou com aqueles 12 discípulos, que eles estavam
ele estava treinando há 3 anos mais ou menos ali. Fazer discípulo é caminhar junto, não é só dar um estudo bíblico, mas andar, tomar um sorvete junto, chorar junto, contar os problemas um para o outro junto. Não é fazer um monte de discípulos, é cada um fazer poucos discípulos. Jesus hoje é adorado por bilhões de pessoas, mas ele começou com poucos, né? Ele começou pequeno e foi profundo com esses 12, e olha a semente do Evangelho espalhada por Cristo, onde chegou hoje. No verso 20, todos queriam saber dessas notícias, né? Dessas novidades. O líder da aldeia onde a gente trabalha hoje, quando nós chegamos lá, eles estavam passando por bastante problemas, não tinham o Evangelho ali, a presença missionária, e ele falou para a gente que ele queria saber das histórias da Bíblia, queria conhecer mais. Os povos estão aí querendo saber, como os gregos, queremos saber quais são essas novas, que todos falavam sobre isso. Fez um reboliço ali, naquele local. De uma coisa não falava senão dessas novidades. Outro jovem lá na aldeia, no início, quando nós chegamos lá, ele ficou até 3 horas da manhã lendo a Bíblia. Por quê? Porque ele queria saber, coisa que não é comum na aldeia, alguém ficar até 3 horas da manhã. No verso 21, todos os de Atenas, até os estrangeiros que estavam lá, cuidavam em dizer e ouvir das últimas novidades. Há um filme chamado Etal, né? Meia hora no YouTube tem, os Mokens, não sei quem já viu esse pequeno documentário, que esses nativos lá de Papua Nova Guiné chegaram lá na sede, lá na base onde os missionários ficavam, com dinheiro, botou dinheiro na mesa assim para os missionários olharam, assustaram, para que isso? Nós viemos comprar um missionário, porque vocês têm missionários aqui nas aldeias, e lá na nossa aldeia, lá longe, não tem. Então, na mente deles, eles fizeram isso, e graças a Deus, eles levaram treinaram os próprios Mokins para eles irem lá pregar o Evangelho, e porque todos querem saber. A gente tem que pregar, e pregar para evangélico também. Nós temos que pregar para evangélico, porque o verdadeiro evangelho, ele ainda é novidade. A gente prega para evangélico também, e faz aquelas perguntas. Você já chegou, do evangelismo explosivo, né? Não sei quem conhece, você já chegou a um ponto na sua vida espiritual, pensa aí você também que está aqui, você já chegou a um ponto da sua vida espiritual, que pudesse dizer com toda certeza, se você morresse hoje, você iria para o céu? Pensa aí na cadeira, na poltrona. Se você não tem essa certeza, o conselho está aqui para você procurar depois do culto e conversar. Que eles, com todo carinho e amor, vai conversar. Se você tem essa certeza, a gente pode fazer mais uma pergunta hipotética, que não vai acontecer, mas uma pergunta só para fazer pensar. Suponhamos, uma hipótese, que Jesus te parasse na porta do céu e fizesse a seguinte pergunta para você: que razão você me dá para eu deixar você entrar aqui no meu céu? O que você vai responder para Jesus? Que razão você me dá para eu deixar você entrar aqui no meu céu? O que você responderia para Jesus? A gente pergunta isso para crente, e a maioria, meus irmãos, respondem porque é uma pessoa boa, uma pessoa que segue direitinho, responde baseado em obras. E nós sabemos, amados irmãos, nós somos salvos pelo que Cristo Jesus fez por nós, e não pelo que nós fazemos. Um dia um pregador chegou para a igreja e perguntou assim: quem aqui quer ir para o céu? A igreja toda levantou a mão. Depois ele perguntou: quem aqui quer morrer? Todo mundo murchou. Mas, claro, a gente não quer morrer, a gente quer trabalhar para o Senhor, fazer coisas. Mas se a sua motivação de não morrer for medo da morte, procure o conselho para conversar. Amados irmãos, o verdadeiro evangelho continua sendo novidade para muita gente, até para evangélico. Todos precisam ouvir o verdadeiro evangelho, até os confins da terra. Paulo indignou-se, ficou revoltado, pregou a palavra, pela graça de Deus conseguiu atenção, né? Lá no final do versículo diz que alguns se agregaram a ele.
O que mais Paulo, com a sua visão de mundo, viu em Atenas? Em segundo lugar, ele viu um ponto de contato. No versículo 21 e 23, diz assim: pois todos os de Atenas, os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esses que vocês adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. E quantos hoje não estão adorando a Deus sem conhecer a Deus? Quantos? E o que nós, como os cristãos hoje, né, como missionários que somos, desejamos encontrar essas pontes de contato, como Paulo encontrou ali um altar que tem uma história no livro Fator Melquisedeque, escrito por Dom Richardson, uma história secular, grega, que há 600 anos antes de Cristo, mais um pouco de 600 anos antes daquele altar estar formado ali, já eles criaram esse altar ao Deus desconhecido através de uma praga que assolava Atenas. Está lá no livro, na página 12 do livro Fator Melquisedeque, escrito por esse missionário canadense. E as pessoas procuravam um jeito dessa praga cessar. No livro fala de um poeta, que está aqui no versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles fomos geração. Aí eles procuravam os deuses, lá 600 anos antes de Cristo, para curar aquela praga, para Deus acabar com aquela praga, clamavam aos tantos deuses. Aí o poeta cretense foi lá e falou: tem um Deus que vocês ainda não conhecem. Eu até escrevi o texto do livro. É que existe ainda outro Deus interessado nessa questão, dessa praga. Um Deus cujo nome vocês não conhecem, não conhecemos, e que não está, portanto, sendo representado por qualquer ídolo em sua cidade. Segundo vou supor também que este Deus é bastante poderoso e suficientemente bondoso para fazer alguma coisa a respeito da praga, se apenas pedimos a sua ajuda. A seguir, levantou os olhos aos céus, o poeta orou em voz profunda, cheio de confiança. Ele orou assim: ó tu, Deus desconhecido, contempla a praga que aflige essa cidade. E Deus ouviu e curou. E por medo de colocar um nome qualquer, eles colocaram Agnostotel, que significa a um Deus desconhecido. E Deus guardou esse altar até o dia em que Paulo chegou ali e pregou o Evangelho. O conselho dos anciãos na época creram e mantiveram essa história até os dias de Paulo. Então Deus, amados irmãos, Eclesiastes 3:11, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo ser humano é um ser humano em potencial a crer no Evangelho. Claro que todos não vão crer, infelizmente. Falo infelizmente entre aspas, porque Deus é soberano e sabe por que muitos não vão crer. Mas todos não vão crer, só vão crer aqueles que são do Senhor, que crerão. E nós temos que pregar, independente disso, a todo ser humano. Todo ser humano, quando Deus plantou a eternidade de coração, quer dizer também que todo ser humano é um ser religioso, como os de Atenas, os egípcios eram religiosos, todos os povos eram religiosos, são religiosos até hoje. Mas o desejo do Senhor Deus é que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, Abacuque 2,14. Então Paulo viu que o homem é religioso por natureza, e viu também uma ponte de contato ali, e fez isso há mais ou menos 600 anos depois daquele altar ser criado. No verso 24 ao verso 29, ele faz um discurso, uma pregação, e ele não começa pregando como ele fala aqui nas suas cartas, como ele estava pregando para um povo que não conhecia a Deus, ele começou pela criação. É assim também que a gente começa nas aldeias, para os povos que nunca ouviram o Evangelho, pela criação. Ele falou sobre... Aqui Lucas, narra o discurso, de Paulo. Ele observa no verso 23 e 24, ele fala sobre queda, que adoraram Deus sem conhecer, fala de zombaria, fala da criação, da soberania de Deus, fala do poder, e fala que que Paulo também pregou sobre arrependimento, até sobre escatologia,
num dia que um varão virá, né? Um varão que Deus destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, ao observar, Paulo viu que vários altares diferentes tinham um desconhecido. E como temos olhado as pessoas que nos cercam, os encontros que Deus tem feito com o outro, que Deus tem colocado no nosso caminho o outro, né? Como nós temos lidado com esses encontros no dia a dia? Como tem sido esse encontro? Ele pode ser um encontro marcado por Deus, como de Filipe e Eunuco, por exemplo. Por que não? Quantas oportunidades nós temos no dia a dia, na escola, no trabalho, né? A escola também é trabalho, os alunos estão na escola, em casa. Eu oro para o meu parente há 40 anos, então vamos orar há 50 anos. Orar até, quem sabe, querendo o Senhor, Ele pode transformar o coração de qualquer pessoa. Nunca devemos parar de orar, sempre orar e pregar. Temos observado os encontros que Deus tem marcado com o outro, como tem sido nossa visão de mundo, o pecado tem causado indignação no nosso coração, e qual ação nós temos tomado? Temos pregado com sabedoria, procurando pontes de contato, um jeito de alcançar a pessoa. A palavra de Deus diz que quem ganha a alma é sábio, né? Ou diante das inúmeras cenas do dia a dia, temos sido apenas observadores passivos. Então, o estímulo pelo qual nos fará encontrar essas pontes é o próprio Deus, que enviou o Filho dele como a ponte de contato mais importante, quando ele fez Jesus um de nós. Vamos lembrar nesse Natal. Quando Cristo se tornou um de nós, essa maior ponte de contato de Deus para conosco, para a gente crer na palavra de Deus, aquele cumprimento das promessas do Antigo Testamento, todas em Cristo ali. Maravilhoso. Então, até aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo não se conformou, viu uma oportunidade, encontrou um ponto de contato, um gancho ali e pregou a palavra. Em último lugar, o que Paulo viu em Atenas? Ele viu a graça de Deus. No versículo 34, diz que alguns creram ali, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ali Paulo colheu o fruto do penoso trabalho de Cristo, e do penoso trabalho dele também, de pregar, e nós também colhemos o fruto do penoso trabalho de Jesus, e nosso de pregar a palavra de Deus. Verso 30 diz que Deus não levou em conta os tempos de ignorância, a negligência dos gregos ali, e agora Ele chama todos ao arrependimento. Não foi só em Atenas que converteram. Se a gente for lá no versículo 4, diz que numerosa multidão em Tessalônica converteram. Gregos piedosos e muitas mulheres distintas se uniram a Paulo e Silas. E lá em Bereia também houve conversões. Em Bereia muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Vai dar trabalho, mas vai ver o resultado. Imagina essa igreja aqui, tantos anos que ela tem de história, imagina quantos membros ela tem hoje, quanto trabalho não deu nessa igreja para chegar ao ponto que ela está aqui hoje, com os irmãos, congregando juntos e trabalhando. Vários líderes vieram aqui na frente. Se olhar para o passado, para a história dessa igreja, quantos não trabalharam arduamente para chegar até aqui? Em João 12, 23 e 24, bem antes de Paulo chegar em Atenas, se passou uma cena com Jesus, né? Filipe e André chegaram até Jesus e disse assim: Jesus, os gregos estão aí. Então Jesus, ele contou uma parábola, ele falou, usando a figura da semente do trigo, né? Se a semente não morrer, não vai dar frutos. E depois completou: é chegada a minha hora. Jesus sabia o que ia acontecer depois, né? Como Deus onisciente. O William Hendricks chega a dizer, lembra Isaías 53, que quando a alma de Cristo fizesse a oferta pelo pecado, ele veria sua semente. Isaías 53, 10. E o que são os gregos, senão o berço da civilização ocidental, que abraçou o cristianismo depois? Jesus, como Deus, já sabia disso. Sabia que
Paulo tinha sido escolhido para os gentios, né? Seria escolhido depois para os gentios e teria essa visão de mundo missionária. Então, a solução para os atenienses era Jesus. E para o mundo também, que tem um Deus como um Deus desconhecido, né? No Brasil também, o Elber Len César, falecido, diretor da Ultimato, diretor do Centro Evangélico de Missões, ele chega a dizer que o evangelho no Brasil é como um rio que você não consegue ver outra margem, de tão grande, o povo evangélico crescendo, daqui uns anos vai ser a metade da população brasileira, mas dessa fundura o rio, ó, raso, sem profundidade na palavra, com tantas coisas, sem generalizar, claro. Tem muitas igrejas evangélicas abençoadas, muitos irmãos salvos, não é só presbiteriano que vai ser salvo, né? Senão você vai ficar meio com pouca gente lá, né? Outros serão salvos, claro, mas a gente vê muita coisa estranha no altar do Senhor também. Então, amados irmãos, há muitos altares aqui no Brasil também, muitos, Deus da avareza, Deus da autoconfiança, Deus do coach, Deus do eu, Deus do antropocentrismo, do homem no centro, Deus da vaidade, Deus da cobiça, tantos ídolos do coração, Deus de pedra, de ouro, Deus de barro, daqui só falta Deus de garrafa PET, que não é Deus, né? Imagens, né? Se for enumerar os ídolos do coração também, das pessoas, assim como em Atenas, poderíamos dizer que tem mais ídolos do coração do que gente, será? Então, a gente precisa de evangelizar, não só lá longe, como nós estamos, mas perto de nós, porque lá no fundo desses corações idólatras há um vazio a ser preenchido, e nós seremos usados por Deus por isso. Então, se revolte, encontre pontes, que nós veremos o fruto desse penoso trabalho. Em 2016, nós estávamos numa aldeia grande, faltava 2 dias para descer para a cidade. Eu falei com a Joyce, vamos passar na aldeia nova embaixo, vamos ficar lá o sábado e domingo, fazer culto lá. Lá não tem presença missionária. E nós fomos para lá de barquinho, da voadeira. Quando nós descemos, o índio mais idoso da aldeia já veio olhando para o céu, falando, que bicho é esse? Sei lá, pombo, sei lá como é que é. Eu não tinha visto, mas eu falei, é pomba? Eu acho que é. Aí eu olhei e vi uma pomba grande, branca, com listas marrons, no cume assim do telhado, depois ela voou para lá e foi embora. Normal, né? Pomba tem em todo lugar, mas eu estava meio distraído ali, porque ele falou uma coisa assim que me fez acordar. Ele falou, engraçado, eu cresci nesse mato e nunca vi um bicho desse. Aí eu falei, é mesmo, não tem pomba branca, igual a pomba de cidade. Lá são as rolinhas, né? As pombas do mato. Mas eu guardei no coração, não emiti nenhum juízo de valor, só perguntei para ele o que ele quer dizer aquilo ali para ele, né? Ele disse, foi o Dagnó que mandou. O Dagnó é aquele que vive para sempre, é Deus, nosso Deus, que mandou porque vocês chegaram e ela veio junto. Isso é uma experiência que eu estou contando, não é regra, né? Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Essas coisas acontecem como uma espécie, entre aspas, de ponte de contato, uma ajuda que Deus dá para a gente no campo missionário, que Deus sabe que a gente não dá conta. Eu louvei tanto a Deus, eu e a Joyce ficamos tão felizes por aquilo, não julguei aquela pomba, é uma teofania ou não julguei nada disso. Como Maria guardava no coração dela as coisas que Jesus falava, a gente, como pecadores que somos, guardamos nos nossos corações o que Deus faz, que nem nós sabemos explicar. Mas o fato que, para o povo, falou muito ao coração deles. E a partir daquele momento, que havia muitas coisas ruins na aldeia, que ele mesmo nos contavam, as coisas começaram a melhorar. Nós ficamos alguns anos angariando verbas, né, para construir a nossa casa naquela aldeia. Quando íamos construir, veio a pandemia, esperamos mais pacientemente, depois da pandemia, construímos nossa casa, estamos naquela aldeia até hoje, já tem igreja há mais de um ano lá, e quase toda a aldeia vai à igreja, e a gente está trabalhando lá. Então a gente louva muito a Deus por Ele ter feito
tudo isso na vida dos servos de Deus, na história da igreja, por Ele estar fazendo na vida de vocês, nas nossas vidas um pouco mais longe daqui, e é tudo Deus que faz. Nós somos apenas instrumentos na mão dEle, contando com a graça e a misericórdia dEle. Que Deus nos abençoe e nos transforme, né? O jeito de olharmos o mundo, nos dê cada vez mais essa cosmovisão cristã, para nós sentirmos dentro de nós esse ardor pelas almas, o desejo de ver pessoas sendo transformadas, como nós tínhamos quando nós nos convertemos, né? Naquela época nós éramos novos convertidos, queríamos converter o mundo todo sem sabedoria, né? Hoje nós temos a sabedoria e às vezes não podemos perder aquele ardor evangelístico, missionário que tínhamos quando nós éramos novos convertidos. Que Deus nos abençoe. Eu peço aos irmãos ficarem de pé, fazer uma oração, depois eu vou passar a palavra para o pastor. Oremos. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo que o Senhor fez na vida dos Teus servos, na palavra de Deus, na história da Bíblia, na história da igreja, e o Senhor tem feito através também hoje, através da Tua igreja hoje, Pai, em todos os contextos, nós temos pregado a Tua palavra e contamos com a Tua graça e misericórdia em ver pessoas sendo transformadas. Abençoe cada vez mais a igreja aqui de Rancharia, o pastor, o conselho, os irmãos, líderes, os membros, as crianças, aqueles que não estão aqui neste momento. Que o Senhor abençoe cada um, Pai, sustente essa igreja com Teu Espírito Santo, a cada dia, e que eles possam ver a cada dia pessoas sendo transformadas, os de dentro serem cada vez mais crentes, maduros, capacitados a fazerem discípulos. Obrigado, Pai, nos dê a visão de mundo cada vez mais cristã, iluminados pelo Teu Espírito Santo, para nos revoltarmos por dentro, pregarmos a Tua palavra, encontrarmos pontos de contato e também vermos pessoas sendo transformadas. Obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém.